Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito da medicina tradicional chinesa com a nossa convidada Maria Ana Grolli. Ana, é um prazer tê-la aqui conosco, podemos explicar para os nossos telespectadores um pouco a respeito dessa tão famosa medicina tradicional chinesa. Prazer é todo meu, gratidão profunda pelo convite e de poder falar para muitas pessoas dessa medicina tão bonita e milenar, né, que poucas pessoas conhecem. Exatamente. Exato, poucas pessoas conhecem os seus benefícios e o quanto que é uma medicina preventiva que pode agregar muito a todo o projeto de saúde para o nosso país. Exatamente. Eu gostaria que você também, antes de falarmos um pouquinho das técnicas e tal, que você comentasse a respeito da tua formação, que eu sei que você tem um currículo enorme, mas pelo menos assim da tua formação, pelo menos para os nossos telespectadores terem uma ideia da tua formação. Sim, de algumas coisas, né? Exatamente. A minha primeira formação foi em música, eu me formei em música, fiz conservatório de violão clássico e piano. Meio que eu abandonei isso ficou em segundo plano na minha vida. Depois eu me formei em análise de sistemas, eu fui uma das pioneiras a participar, né, desses trabalhos de TI, né, de bancos de dados. Trabalhei numa instituição grande, desenvolvendo sistemas. E aí eu fui para a Europa e lá eu estudei medicina tradicional chinesa. Como que nasceu essa vocação para a medicina tradicional chinesa? Como que você começou? Então, quando eu trabalhava nessa instituição como analista de sistemas, eu era chefe de um departamento e eu comecei a sofrer de um problema de glaucoma. Nessa época eu fazia vários esportes de motocross também, né? E eu tinha uma vida muito agitada, muito intensa e uma tensão muito grande também no trabalho. E eu comecei a me tratar desse problema de glaucoma e uma amiga me disse: Ana, por que você não procura? Eu conheço um chinês, um senhor velhinho. Por que você não vai nele? Quem sabe ele não ajuda você com esse problema? Eu falei: mas o que é massagem? Ele era conhecido como um massagista. Mas o que massagem tem a ver com o olho? Ela falou: olha, eu não sei, mas eu acho que você deveria de procurar. E ela me deu o telefone e eu fui. Ele me recebeu, um senhor bem idoso. Eu falei: nossa, o que esse senhor vai fazer comigo, né? Que ele é tão velhinho. E aí nasceu a vontade de aperfeiçoar e aprofundar na medicina chinesa. Ele começou a me tratar, mudar a minha alimentação. Depois de 3 meses, eu já não tinha mais as pressões altas no olho. Olha só, menina, que coisa boa. E aí eu fiz um tratamento durante 1 ano com ele. E eu nunca precisei fazer nenhuma cirurgia com o meu olho. Eu me curei totalmente. Que bom. E aí quando eu me vejo em Londres, que eu fui para lá, um belo dia eu estou numa escola, me matriculando para fazer um curso de medicina chinesa, que eu nem sabia que era um curso de medicina chinesa. E hoje trabalhando. E hoje aqui, trabalhando, né, no Brasil, e atendendo, né? muitas pessoas. Doutora, então, falando a respeito da medicina chinesa, quais são as principais técnicas que você utiliza em tratamentos? Em tratamentos? Bem, eu acho que a população, a grande maioria das pessoas, elas conhecem e já ouviram falar muito da acupuntura, né? E a acupuntura, ela é uma técnica que representa 25% dos tratamentos de todas as técnicas da medicina tradicional chinesa. Então, a medicina tradicional chinesa, ela é um compêndio de técnicas, né? Certo. Muito então, são várias técnicas Exato. Formando a medicina tradicional chinesa. Exato. Então, nós utilizamos a acupuntura, mas antes nós temos uma forma de diagnóstico que é a leitura da língua e pulsologia, né? Então, a língua, ela nos diz muito a respeito da saúde da pessoa. E a pulsologia também, a percepção dos canais de energia no nosso pulso. Certo. E nós temos um questionário também de avaliação terapêutica muito interessante, que são a respeito dos sintomas, o que você está sentindo. Se você tem uma transpiração noturna, se você dorme, mas se movimentando muito na cama à noite. Eu tenho insônia, e a insônia é das 11 às 3 horas da manhã. Eu acordo 4 horas da manhã. Então, esses tipos de sintomas me ajudam muito a identificar qual é o órgão que está em desequilíbrio. Por exemplo, você citou agora a insônia. A insônia tem como você controlar tem como você chegar curar a curar 100%, pela medicina chinesa? 100%. Porque acho que insônia, a maioria, né, da população, Sim. quem não teve,
ainda vai ter um pouquinho de Isso, com insônia, não é certeza. verdade? Então, Então, acho que é um assunto interessante, né? De repente, quem estiver nos assistindo, fica a e dica, que né? tiver esse tipo de problema, né? Esse tipo de sintomas, né? Porque a insônia ela não chega a ser ainda uma E uma doença. curiosidade, com medicamento ou sem medicamento? Praticamente sem medicamento. Nós não usamos medicamentos alopáticos, né? Só utilizamos as fitoervas. E a dietoterapia, que é muito importante colocar essa dieta de acordo com os 5 elementos, que é a base da medicina tradicional chinesa. Nós temos 5 elementos, que temos 5 cores, 5 sabores, 5 emoções e 12 órgãos conectados com esses cinco que chamamos de 5 elementos, né? Certo. E é em cima desses 5 elementos que nós fazemos esse diagnóstico. Ana, você comentou agora há pouco a respeito da língua, que também se faz diagnóstico pela língua, pelo pulso, né? Sim. Mas assim, uma curiosidade que eu acredito que quem estiver nos assistindo vai querer saber também, como pela língua, que você olha o aspecto da língua ou a fala da pessoa? Não! Embora dizem, né, quem tem um coração mau é linguarudo, né? Então, é pela língua, pelo aspecto da língua. Essa língua ela pode estar muito vermelha, né? Ela me indica que a pessoa tem calor interno. Essa língua pode estar apresentando uma coloração muito pálida, branca. Então, essa pessoa tem um frio interiorizado. A pessoa pode ter também uma língua com rachaduras, que nós chamamos de fissura, né? Certo. Muito profunda ou superficial. Ela pode ser horizontal ou lateral. Ela pode estar toda pipocadinha, ela pode estar toda descamada. E tudo isso Então, cada tipo de língua é um tipo de patologia, um tipo de doença que a pessoa de síndromes. possa ter. A gente não usa falar doença, nós Doença não. usamos síndromes, desequilíbrios energéticos, porque toda doença, ela primeiro, ela tem uma manifestação de um desequilíbrio energético, de um órgão que não está transformando bem, fazendo a transformação metabólica de forma adequada, ou não está recebendo bem a energia de um outro órgão. E você também indica uma dieta, além das ervas, Alimentar. né? Como você disse, você indica uma dieta. Isso, alimentar. Nós chamamos de dietoterapia, que Dietoterapia. essa dieta ela vai ser de acordo com a alimentação e o desequilíbrio que essa pessoa está apresentando. Então, ou seja, resumindo, você vai colocar a pessoa em perfeito equilíbrio, né, do organismo. Exato. Nós Não é vamos isso? procurar reestabelecer a homeostase desse organismo de forma saudável, corrigindo hábitos, não só alimentares, mas também hábitos de vida, né? Certo. Às vezes a pessoa também trabalhando demais, ela exaure energia. E essa exaustão de energia, quando é a exaustão de energia de rim, você não repõe mais. Certo. Então, na medicina chinesa, nós vemos assim, que você nasce com um tempo de vida para viver até 150 anos, digamos assim. Mas se você exaure demais esse Qi, que nós chamamos, o Qi significa energia, né? Certo. Se você consome muito esse Qi, você reduz o seu tempo de vida. E você pode, através da alimentação e o seu modo e estilo de vida, economizar essa energia para estender a sua longevidade. Isso é importante, Isso porque é hoje em bom. dia todo mundo quer, né? Hoje todo mundo quer ficar bonito e viver mais. Exatamente. Não é verdade? E é importante viver com qualidade Exatamente, e saúde, viver né? com qualidade, que não adianta viver também numa cama vegetando. Que Exato, e a tá tudo medicina errado, tradicional chinesa ela é uma medicina que ela é preventiva, né? A hora que você tem um AVC, você realmente precisa ser hospitalado, usar os tratamentos da medicina alopática, que Sim. aí você não Um tem. tratamento conjunto. Exato. Por exemplo, na depressão, uma curiosidade, você pode, pela medicina chinesa, tratar uma depressão, Pode. uma ansiedade? Uma ansiedade profunda, depressão, síndromes do pânico, tudo via medicina tradicional chinesa. Porque todas as doenças, como eu já disse, elas começam num desequilíbrio energético de um determinado órgão. Então, se você está com deficiência de energia, por exemplo, no rim, você pode ter uma depressão muito grande. E essas deficiências de energia, elas não apresentam ainda nos exames de laboratório. Elas nos apresentam como sintomas sutis de quando você tem... e elas também estão conectadas às emoções. Então, se eu
sofri uma perda muito grande, uma emoção de medo muito grande, um assalto, eu posso lá na frente me tornar uma pessoa depressiva por conta dessa exaustão de energia, dessa emoção que ela fica latente dentro de mim. Ana, nós vamos para um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito da medicina tradicional chinesa com a terapeuta Mariana. Bom, falando em terapia chinesa, a primeira consulta, qual seria o tempo de duração que o paciente fica com você na primeira consulta? Nessa primeira consulta ela vai variar aí de 1h30 a 2 horas. Vai depender assim do histórico que essa pessoa me traz, desse levantamento, desse questionário sintomatológico. Às vezes as pessoas vêm com um pouco de carência, precisando falar algumas coisas e eu deixo um tempo reservado para escutar o que essa pessoa tem para me dizer. Colher o máximo de informações possível, inclusive do histórico dela passado. Isso é importante, né? Sim. E eu acho, como você disse, hoje, pela vida corrida de todo mundo, eu acho que o paciente está assim, muito carente de conversar com um profissional, né? Eu acho que a gente tem que dedicar um tempo maior ao paciente. Sim. Não é verdade? Exato, sim. E eu trabalho com uma técnica também, que às vezes eu agrego a esses atendimentos. Às vezes a pessoa ela vem no primeiro atendimento, não dá tempo de fazer tudo isso. Nesse primeiro atendimento ele vai variar de 1h30 a 2 para fazer Certo. esse levantamento energético. E aí eu passo por e-mail todos os tratamentos, a dietoterapia, todas as informações eu passo por e-mail para dar um tempo maior para eu poder ouvir. Pelo menos o tempo que você vai ficar ali fazendo a dieta, você conversa mais com o paciente e depois Isso. encaminha por e-mail. Depois que eu encaminho por e-mail todas as orientações terapêuticas. E às vezes quando a pessoa ela vem já para uma segunda consulta, eu geralmente digo quando o problema não é físico, mas sim para essa manutenção orgânica, né? Manutenção da saúde e manter a saúde em equilíbrio, eu costumo orientar que ela vem a cada 2 meses para fazer Uma consulta a cada 2 meses. Uma consulta a cada 2 meses, dependendo do que é. Agora, eu tenho também pessoas que elas são usuárias da massagem. E aí elas usam receber massagem com uma certa frequência. Certo, aí Eu trabalho muito com a intervalos arte menores. de tocar, que é uma técnica sensacional, terapêutica, que você trabalha todo o corpo, desbloqueando o fluxo de energia, soltando as tensões, liberando as toxinas que ficam na musculatura. De uma maneira geral, quantas consultas normalmente são necessárias para cada paciente? Então, aí vai variar mesmo, às vezes De cada de pessoa. quatro consultas, meio que espaçadas, ela fazendo tratamento direitinho, 4, 5, 6 até consultas também. E aí depois eu tenho as pessoas que fazem manutenção, né? Elas se curam, ficam bem, e aí às vezes a cada 6 meses elas me procuram para saber como que elas estão. Essas que não são usuárias da massagem. As que são usuárias, Aí minha agenda é lotada com essas pessoas. o intervalo é menor também. Também Né? é semanal ou quinzenal, uma vez por mês. E aí eu tenho uma constância enorme de pessoas que me procuram. Ana, eu gostaria que você comentasse também, né, do objetivo do tratamento e as técnicas, né, que você utiliza durante o tratamento, pode ser? Pode, claro. Como a medicina tradicional chinesa ela tem um compêndio de várias técnicas, eu uno todas elas, né? Então eu uso a acupuntura muitas vezes. O carro-chefe mesmo é o diagnóstico, né? Com a dietoterapia, que dá para se fazer à distância, não precisa ser o tempo todo, né? E a acupuntura, a auriculoterapia, a moxa-bustão, a ventosa terapia, a reflexoterapia, né? Então a gente tem várias técnicas. E a fitoterapia, que eu não posso deixar de esquecer dela, que ela Sim. também é uma técnica assim, muito importante para agregar nos tratamentos. Agora há pouco você, no intervalo, você estava me dizendo que você também ministra cursos, né, destas técnicas. Isso. Então, eu ministro cursos de medicina tradicional chinesa e terapia ortomolecular, ministro também cursos de massagem.
Esses cursos eles são um pouco extensos porque a massagem é uma técnica de massagem terapêutica. Então é um curso que o aluno ele precisa aprender várias coisas, não são cursos assim de um dia para o outro que você está formando essa pessoa. Para você tratar o corpo, para você lidar com saúde, você precisa ter um conhecimento profundo. Então esses cursos não são assim cursos de um dia para o outro. Porque às vezes você tem cursos assim que num final de semana você faz um curso. Não, eu procuro preparar mesmo essas pessoas para que elas se tornem um profissional capacitado para exercer. Ana, e quem são essas pessoas que podem te procurar para fazer o curso? Tem que ter alguma formação na área da saúde? Quem pode fazer o curso? Eu costumo dizer que são qualquer pessoa que queira aprender, né? E que tenha também uma certa habilidade que tenha interesse em querer cuidar do outro, né? Gostar de pessoas. Então, assim, às vezes eu exijo que essa pessoa ela tenha a formação do 2º grau e que se ela tiver formação, pode ser vários tipos de formações, né? Não precisa necessariamente ser da área da saúde, mas que queira ingressar nessa área. Ok. Ana, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e neste bloco com a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Thaís, como que estão nossas perguntas? É isso mesmo, doutor. O assunto de hoje é muito interessante, está repleto de informações e eu já estou recebendo a participação de vários telespectadores aqui com muitas dúvidas. E o nosso endereço, para quem quiser participar, é drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero a participação de vocês e lembrando que quem participa e envia as perguntas, o sigilo ele é mantido por questões éticas. É isso mesmo, né, Thaís? Ana, vamos falar um pouquinho a respeito do tempo de tratamento. Eu acredito que deva ser de acordo com cada pessoa, cada um deve ter um tempo de tratamento. Sim. Mas, de uma maneira geral, um tratamento pela medicina tradicional chinesa demora muito, é rápido, como que é? Vai depender o quanto que a pessoa aplica as orientações, né? Porque tem pessoas... Vai depender também da patologia da doença, Exato, né? Ou como você chama da síndrome, das né? síndromes, dos desequilíbrios energéticos. Infelizmente, as pessoas nos procuram com uma lista enorme de problemas. Eu imagino. Vamos aproveitar e falar tudo, né? E é uma lista, ela não vai tratar, as pessoas ainda não usam a medicina tradicional chinesa, não tem ainda o hábito, ou elas não conhecem o quanto que ela é uma medicina preventiva. Né? Certo. Então as pessoas já vêm com doenças concretizadas mesmo no corpo físico, né? Ou já tem um diabetes, ou já tem N problemas. Ou seja, a falta de uma prevenção. A falta de uma prevenção. E dependendo desse desequilíbrio energético, muitas pessoas são muito rápido o tratamento, outras demoram mais. Vai depender, é uma medicina... Da resposta de cada organismo, Isso, digamos assim. É um tratamento individual, não é igual para todos, né? Até porque a língua, cada um tem uma na sua boca, né? Exatamente. E ela que vai manifestar esses desequilíbrios vai depender exclusivamente dessa avaliação individual. Ana, bom, como eu te falei, tem umas perguntas dos nossos telespectadores, você pode respondê-las? Sim, com certeza. Vamos começar, Thaís? Bom, Ana, vamos começar. Ana, nós temos aqui uma dúvida a respeito também do tempo de tratamento. Quantas sessões são precisas para fazer um tratamento completo? Então, como eu atendo em diferentes locais, né, e às vezes também faço atendimentos via Skype, dependendo desses atendimentos, eu atendo fazendo diagnóstico-terapia, né? Que é o diagnóstico. Como eu também tenho formação na ortomolecular, eu faço também esses 2 diagnósticos para ver o desequilíbrio energético que a pessoa tem dos minerais e tratar com a dietoterapia da medicina tradicional chinesa. A pessoa, ela me manda uma fotografia da língua. Olha. E aí nós fazemos um questionário, essa anamnese via Skype, quando não é presencial, né? Que bom, né? E vai variar, como eu já disse, né, anteriormente, que vai variar muito do desequilíbrio energético dessa pessoa. Mas, em geral, mínimo 6 meses para você Eu acho que a pessoa também tem que querer se tratar. E ela tem que querer se né? tratar. Seguir as orientações não é mágico, direitinho. não tem assim, medicamentos que entorpecem.
Então, muito pelo contrário, a gente procura até ajudar a pessoa a tirar determinadas coisas, mas vai depender muito Da força de vontade. da aplicação, de toda a orientação que a gente passa para a pessoa, né? Que bom. Ela precisa, a minha orientação, acredito que representa 20% ou 30%, o resto é a responsabilidade da pessoa. Olha só, hein, Thaís? E a tecnologia ajuda, então, nesse caso, né? Opa. Ana, ao fim de quanto tempo se sentem melhoras? Isso é muito pessoal também? Depende de cada pessoa? Sim, depende de cada pessoa. Em consultório, eu costumo usar todas as técnicas da medicina tradicional chinesa, né? Que até eu nem cheguei a comentar de todas, mas nós temos a acupuntura, nós temos o realinhamento postural, que seria a quiropraxia, mas a gente tem um outro nome. A gente tem a massagem, que é a tuiná, né? Para desbloquear os canais de energia. Certo. Então, dependendo de quando eu atendo a pessoa e o que ela tem de queixa, às vezes eu faço um realinhamento postural dela, quando esse atendimento é presencial, né? Eu faço esse realinhamento postural para ajustar vértebras, para ajustar esse fluxo de energia. Muitas vezes eu uso a ventosa terapia. Então, assim, os resultados são maravilhosos e rápidos, dependendo. É isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, a pessoa já começa a sentir uma melhora na logo primeira sessão. Na primeira sessão. Que legal. Olha, Se ela vou vem agendar com minha essa consulta. questão, Oi, Thaís. se é uma questão postural ou uma dor ou alguma coisa desse tipo, a melhora é na primeira sessão. que legal, muita Muito informação bacana. Sim. Agora você mencionou a respeito da acupuntura. Tem uma dúvida aqui de uma telespectadora, se as agulhas, elas são dolorosas. Não, as agulhas elas são finíssimas e elas geralmente não geram esse tipo de dor, não. Não precisa correr, né? Não precisa ficar com correr. medo. Tem pessoas que têm trauma, né? Já medo Falou de em agulha, quem que não tem medo, né, Ana? Falou em agulha, as pessoas já saem correndo, né? Tem medo. E elas são agulhas finíssimas, não gera nenhum tipo de dor. Ana, mais uma pergunta. Podem se tratar dois problemas diferentes simultaneamente? Pode, vários problemas simultaneamente, sim. Porque assim, dependendo se a pessoa tem... É claro que um diabetes nós não tratamos só com a acupuntura, a gente trata com a dietoterapia. Às vezes com ervas, né, fórmulas herbárias e corrigindo a alimentação dessa pessoa. Então a gente tem vários suplementos nutricionais que ajudam a pessoa a ir corrigindo. E corrigindo a alimentação, acredito eu que vai corrigir também vários Exato. tipos de doença, né? Com Várias certeza. patologias. Várias. Exatamente. A pessoa ela vai gerando uma homeostase no organismo e ela entra num equilíbrio. Muito bom. Ana, mais uma pergunta. O que é fitoterapia? Isso, as pessoas às vezes não conhecem, né, a fitoterapia. A fitoterapia, elas são fórmulas herbárias, ervas, né, encapsuladas ou em extratos secos, né, que são em cápsulas ou em formas de chá. Nós temos o uso das plantas medicinais que chamamos de fitoterapia. Seriam as plantas industrializadas. Às vezes industrializadas ou elas às in vezes natura ou elas fresquinhas, né? Vai depender. Certo. Nós podemos usar de várias formas. E nós temos o benefício. E aqui no Brasil nós temos muitas plantas que são fantásticas para tratar muitas questões. E algumas vêm importadas da China também. Olha só. Olha que legal. Aprendendo, né, É Thaís? isso aí. Doutor, infelizmente, pelo nosso tempo de gravação do programa, né, foram estas as perguntas abordadas hoje. Mas a Ana já se colocou aqui à disposição. Após a gravação, né, a gente já vai estar respondendo todos os demais questionamentos. E eu convido o pessoal de casa também a acessar a sua página, né, no Facebook, Luciano Incross. Tenho certeza que você também está à disposição para responder todas Exatamente. as perguntas. Quem quiser pode adicionar, que terei maior prazer. Isso, e a nossa página no Instagram e também no Facebook, que está como Programa Saúde em Dia. Exatamente, é isso mesmo, né, Thaís? Sim. Ana, eu quero agradecer muito tua presença, tenho certeza que os telespectadores aproveitaram muito. E antes de encerrarmos, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu que tenho gratidão de participar desse programa
E gratidão por poder dizer a respeito da medicina tradicional chinesa que ela ainda é muito pouco difundida no nosso país. Eu acho que as pessoas conhecem um pouco da acupuntura, mas a medicina chinesa ela é muito além da acupuntura e ela precisa ser difundida, divulgada. As pessoas precisam começar a usar mais os benefícios da massagem, que a massagem desbloqueia os fluxos de energia e gera uma qualidade de vida melhor. Então nós precisamos ter profissionais bem capacitados. Eu ministro cursos também, né? Então, quem tiver interesse, acesse o meu site também, www.mariaanagrola.com.br. E aqui pelo programa, quem quiser ser atendido, né, é só entrar em contato com a produção do programa, né? Do nosso programa, desculpa, que eles vão informar o número de telefone de atendimento. Exatamente. Ana, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.